pessoal, tudo bem? Vocês estão no programa Alt Brasil e nós continuamos nossa série de entrevistas aqui na cidade de Campinas. Nós vamos entrevistar agora a Marina Ramos, que é psicóloga e faz parte aqui do grupo Conduzir. Tudo bom, Marina? Tudo bem, obrigada pelo convite. Marina, explica pra gente e para as pessoas que estão nos assistindo o que é o grupo Conduzir, desde quando que ele existe e quais são as atividades desenvolvidas. O Grupo Conduzir é um grupo de intervenção comportamental. Nós atendemos crianças de todas as idades, desde 1 ano até adolescentes e adultos. E nós somos formadas basicamente por psicólogos, analistas do comportamento, todos especialistas em autismo. Bacana. Explica pra gente, pra quem está nos assistindo, o que é o ABA, então, se é isso que você me disse, explica um pouquinho, né? Isso, o ABA vem da sigla, o ABA é uma sigla que significa Applied Behavior Analysis em inglês, análise do comportamento aplicada em português. Então vem da psicologia, do behaviorismo radical, que é a filosofia. Aí a gente tem a ciência, que é a análise do comportamento, e a gente tem a aplicação dessa ciência, que é a análise do comportamento aplicada, que é o que as pessoas conhecem como ABA. É o único tratamento cientificamente comprovado para as crianças que estão no espectro, mas é uma abordagem, é uma ciência que a gente consegue aplicar para qualquer outro contexto, ou qualquer outro transtorno, qualquer queixa em geral. Mas é muito conhecido para autismo por conta da eficácia científica. Entendi. Aqui visitando as instalações de vocês, aliás, muito boas instalações, muito bonitas, né? E fui muito bem recebido aqui por todos. Eu vi aqui uma série de atividades, né, lúdicas, existe uma sala, acho que talvez mais de uma sala com jogos. Como é que funciona esse trabalho de vocês? Isso é interessante para quem está nos assistindo. E eu estava reportando, inclusive, para você o caso do meu filho, né? Eu tenho um filho de autismo leve, né, ou de alto rendimento, existem várias denominações. Como é que funciona essa questão da detecção do autismo, né? Como que vocês fazem esse trabalho, né, que é tão importante, né, que isso, inclusive, eu contei para você a minha experiência pessoal. Como é que funciona esse trabalho, né? De diagnóstico, de avaliação. Isso. Quando a criança chega para a gente, não necessariamente ela tem um diagnóstico já feito por um psiquiatra, né? O nosso foco aqui no Conduzir é avaliar habilidades comportamentais. Tudo que a criança precisa apresentar para a idade dela e que ela ainda não apresenta ou já está apresentando ou que está além do que é esperado para a idade. Então a nossa avaliação ela se baseia numa avaliação toda comportamental. Não necessariamente é necessário um diagnóstico, tá? Entendi. Chegando aqui, a criança vai passar por uma avaliação onde ela vem até a clínica, ela vai ser testada em algumas habilidades, se ela imita, se ela entende instruções, se ela sabe pedir pelo que ela quer, se ela tem tolerância para esperar, se ela sabe brincar da forma correta. E aí, não só na clínica, mas também a gente vai para a casa da criança e também para a escola. Por quê? Porque cada lugar a gente tende a apresentar um comportamento diferente, né? Então é interessante que a gente veja essa criança em todos os contextos para que a gente possa não só preencher os instrumentos, mas ter uma análise mais ampla e completa dos comportamentos que a criança de fato apresenta. Porque pode ser que aqui ela apresente algumas coisas que na casa ou na escola não. Nessa análise do comportamento, né, que é o trabalho que vocês fazem de uma forma muito ampla, a criança ela passa por um processo, ela passa por atividades aqui dentro e vocês também vão nos locais de convívio para saber como que é a interação então da criança na escola, em casa, né, em situações diversas. Isso eu acho que é muito importante porque às vezes a gente também conversa com os pais, mas ficar sob controle só desse relato é um relato que às vezes já está meio poluído, né? É um relato que já está às vezes distorcido. E é um olhar diferente, é um olhar de pai, é um olhar de mãe, é um olhar de professor. Então esse olhar comportamental de um especialista, ele é super necessário e imprescindível para que a gente possa fazer uma avaliação completa, preencher alguns instrumentos que também são importantes, né? A gente precisa medir esses comportamentos, essas características que a criança apresenta. Porque senão fica muito subjetivo, a gente não sabe aonde a gente está, para onde a gente vai. Então, dentro da análise do comportamento aplicada, eu acho que uma característica essencial para se falar hoje em dia que faz ABA, porque está tão na moda, né? Sim, eu acho que é justamente ter esses instrumentos de medida e o registro ao longo da intervenção. É isso que diferencia um terapeuta comportamental de um analista do comportamento aplicado ao autismo.
Entendi. Quando você fala sobre os registros, seria, na verdade, vou tentar ver se eu estou entendendo da forma correta, seria justamente assim, ter ao longo de um tempo, meses ou anos, uma aferição, um entendimento assim, olha, o comportamento da criança na escola, ela apresenta tal situação, e isso vai sendo mostrado, analisado, comparado ao longo de um tempo, é isso? Isso. É um gráfico, isso se transforma num gráfico. Né? A gente mede os comportamentos durante a avaliação, é a linha de base. Aí, conforme a gente começa a intervir já durante a terapia, a gente vai medindo também esses comportamentos em todas as sessões. Essas atividades, a gente chama de programa, esses programas para desenvolver as habilidades, as respostas das crianças, elas são medidas. Então, se eu fizer 10 tentativas, se eu tiver 10 situações de ensino, eu vou medir e registrar essas 10 situações. E isso vai me dando uma linha de evolução e uma clareza para eu conseguir enxergar aonde essa criança está evoluindo de forma adequada ou o que precisa ser melhorado, porque a questão da terapia é que sempre o procedimento precisa ser estruturado. Se a criança não está aprendendo, é porque a forma de ensiná-la não está correta. Entendi. Então esse registro ele vai sendo feito ao longo das sessões e de tempos em tempos a gente reavalia a criança para dar essa comparação do que ela tinha quando ela chegou e o que ela foi desenvolvendo ao longo da terapia. Ou seja, uma coisa que é importante, vocês trabalham muito com resultados. Então, resultado. Meta e resultado. Meta e resultado, né? Exatamente. Que é um trabalho diferenciado e é um trabalho também que ele não é padronizado, ele é voltado para cada ser, para cada criança, né? Apesar os princípios, eles são os mesmos, né? São os princípios da análise do comportamento. Mas o seu filho vai vir, a gente vai avaliar as necessidades dele, a linha de base dele, e vai desenvolver um programa de intervenção que é só para ele. Qual que é a diferença? É importante que vocês estão assistindo, saibam disso, de você identificar as características do autismo e ter um relatório, né? um diagnóstico, por exemplo, uma criança de 2, de 10... Um diagnóstico precoce. Isso. Qual que é a diferença básica? Eu falo, até comento que eu tenho inclusive um amigo que é jornalista, né? E que ele me falou, olha, Guga, eu fui descoberto autista aos 25 anos. Quer dizer, tive um diagnóstico aos 25 anos. E eu, como comentei a você, eu fiz o diagnóstico, né, do meu filho aos 2 anos e meio de idade, através de uma matéria do Drauzio Varela, um fantástico. Então, assim, qual que é a diferença disso e qual é o procedimento de um profissional? É uma pergunta, acho que é interessante. Qual é o procedimento, por exemplo, de você ter um autista que foi detectado, então, aos 2 anos, 3 anos, ou 5 anos, e um adolescente já, ou na pré-adolescência, e um adulto? O que muda no atendimento, né? Então, basicamente, são 2 coisas. Primeiro, o diagnóstico do autismo. Para a gente poder diagnosticar, a gente tem que entender sobre, né? A gente não faz diagnóstico daquilo que a gente não conhece. Então você pontuou algumas coisas que você percebia no seu filho, mas você não sabia muito bem o que era. A partir do momento que você viu uma matéria falando das características do autismo, você conseguiu identificar algumas coisas, né? Então essa informação ela é muito importante. Basicamente o autismo ele tem 2 pilares. Um pilar que é do atraso da fala, da comunicação, a criança demora mais tempo para falar ou não desenvolve a fala. E o outro pilar é o pilar dos movimentos repetitivos e estereotipados. São padrões rígidos de comportamento. Então, são aquelas crianças que às vezes são tidas como que têm muitas manias, ou que enfileiram um carrinho, ou que fazem um flapping, ou que sempre tem que ter uma mesma rotina, e se mudar essa rotina desestrutura. Então são esses 2 pilares. A criança, para ser diagnosticada, ela tem que preencher alguns desses critérios. O diagnóstico precoce traz para a gente uma possibilidade de intervenção precoce. Entendi. Consequentemente, um prognóstico melhor. É uma criança que tem vai ter mais facilidade de ser trabalhada, de ser desenvolvida, desenvolver o que de fato precisa, né? De 0 a 100, a gente tem perto do 100 as crianças que estão muito comprometidas cognitivamente, inclusive, que não vão desenvolver a fala. São crianças muito dependentes, que provavelmente não se desenvolvam tão bem sem a ajuda de alguém. E a gente tem as crianças que vão andando ao longo disso e chegam lá perto da escala do 90 e do 100. São as crianças que ou não tiveram atraso de fala,
que é o Asperger, né? Isso. Que era o antigo Asperger, ou as crianças que tiveram, mas que vão desenvolver, não têm um atraso cognitivo e vão ser independentes. Então, uma criança que é diagnosticada cedo, mesmo com um nível de comprometimento grande, ela tem maior possibilidade de ser trabalhada. Entendi. Né? Pegamos assim o exemplo de um adolescente ou um pré-adolescente. Sim. O que você tem que fazer em termos de intervenção, de terapia, que difere muito de uma criança, por exemplo? Além da própria questão da idade, né? A idade, ela interfere no sentido de que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele já teve uma história de vida, né? E essa história de vida faz com que a gente crie comportamentos ou padrões comportamentais que vão influenciar a nossa vida dali pra frente, né? Já estão solidificados. Exatamente. Né? Uma criança com 2 anos, com 2 anos e meio, ela tá crua, a história de vida dela foi pequena. Então ela não chega com comportamentos tão estabelecidos, tão condicionados. Então é mais fácil você ensinar coisas. E eu acho que também na questão do adolescente, que talvez tardiamente é estabelecida, diagnosticada, eu acho que existe a questão do bullying. Também. Principalmente para aqueles que não têm o diagnóstico e não têm esse trabalho da família com a escola. É isso eu acho, né? Os adolescentes, quando eles chegam, já adolescentes, que às vezes quando são os adolescentes que estão mais perto da escala lá do 100. Isso. São adolescentes mais esquisitos, sim, sem um diagnóstico. Por quê? Porque esses sinais, eles são muito sutis. Por isso que ele também demora tanto tempo para ser diagnosticado. Porque às vezes eles falam que é tímido ou que é nerd, começam a colocar esse indivíduo em vários estereótipos, mas não encaixa, nenhum médico vai encaixar no transtorno. Porque, de fato, como eu falei, só vai diagnosticar um médico ou profissional que tem experiência. Então, quando esse adolescente chega, ele provavelmente já é verbal, ele conversa, ele usa a fala para se comunicar, mas a interação social está muito prejudicada. E uma coisa interessante que a gente estava conversando até, a questão da diferença, né, entre Asperger, né, o Asperger, como você queria colocar, e o autista de alto funcionamento. O que difere de um para o outro? Hoje, com essa questão do espectro, todo mundo foi inserido dentro do mesmo saco, sim, né, do mesmo espectro, tá todo mundo dentro. A criança que é diagnosticada como Asperger, ela não teve o atraso da fala. O que significa isso? Não é que ela não falou. Ela ela desenvolveu a fala, mas ela desenvolveu a fala fora do tempo que é esperado para a idade. Então, é uma criança que vai começar a falar, aqui não é Asperger, né? De um autismo leve ou de alto funcionamento, é uma criança que cognitivamente está preservada, mas que teve um atraso de fala. E o Asperger não teve esse atraso de fala. Muita gente, se você colocar no YouTube, até Asperger, né? Vai aparecer lá Bill Gates, Tim Burton, o Steve Jobs, né? O Messi. Sim. Então, todos são autistas, né? Inclusive de alto funcionamento. Dizem que sim, isso. Aí, para saber se eles são Asperger ou não, tem que saber se eles tiveram esse atraso de fala. Ou não, se eles não tiveram o atraso de fala, eles são Asperger. Se eles tiveram, eles podem ser autistas de altíssimo funcionamento. Entendi. O Asperger, ele não tem um atraso de fala, mas ele pode ter um atraso cognitivo, por exemplo. Entendi. O autista de alto funcionamento, ele não tem um atraso cognitivo, mas ele pode ter tido um atraso de fala. Entendi. Essa diferença, fica meio mas complicado. É uma coisa que é um mito, talvez, muita gente acha assim, ele é Asperger. Que o Asperger é inteligente. Isso, Não isso. necessariamente. Não né? necessariamente. Tem alguns que sim e tem alguns que não. A gente aqui na clínica, a gente tem vários adolescentes Aspergers. Então, eu tenho um que tem um comprometimento cognitivo maior, mas ele não teve atraso de fala, por isso que ele é Asperger. Entendi. E o outro também não teve atraso de fala, porque é isso que caracteriza, mas ele não tem uma questão cognitiva tão grave. Entendi. Ele já é um menino que tem mais habilidades, que tem mais independência, então vai variar bastante. Uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais, assim, às vezes em matéria, às vezes em comentário, às vezes alguma coisa, é na questão de dizer, o autismo tem cura, né? Alguém, sei lá, um médico, um doutor, inventou uma cura. Fala um pouquinho pra gente que, né, sobre isso. O autismo tá na moda. Tudo que tá na moda vira assunto, bom e ruim, né? A incidência aumentou muito. Então hoje a gente já fala a cada 50 crianças, uma já é autista. Né? Então sempre numa sala de aula, às vezes que tem, a cada 2 salas de aula que tem 50 crianças, uma ali vai ter autismo. Então essa incidência aumentou demais. A criança que tem autismo, ela nasce autista e ela vai morrer autista.
tá? Não é uma doença que você toma um remédio, que você faz alguma coisa e cura. É um espectro, é um transtorno do desenvolvimento. Então, e tem questões já genéticas. Hoje já é provado que existem componentes genéticos. Não se sabe exatamente qual é o gene específico, né? Então, a gente sabe que na síndrome de Down, por exemplo, as síndromes, geralmente, elas têm um componente genético que é identificado. Então, a síndrome de Down, cromossomo 21, tá ali o problema. No autismo, a gente não sabe. Eles dizem... as pesquisas dizem em mutações, falam em mutações, em genes candidatos, então podem ser vários genes ao mesmo tempo. As pesquisas estão caminhando para descobrir, mas ainda é pesquisa, né? Então nada é provado ainda, mas tem muitas pesquisas na área, inclusive pesquisas que estão buscando essa cura. Né, com células-tronco, inclusive, mas são pesquisas. Eu acho que a gente falar que o autismo tem cura hoje, em 2017, ainda é perigoso no sentido, às vezes, das famílias ficarem sob o controle disso e ficarem esperando uma cura e não buscarem o tratamento. Eu acho que o problema é esse. Eu acho que as pesquisas estão aí para trazerem evolução, mas existe um tratamento que pode desenvolver muito as habilidades da criança, que é o ABA, que é a análise do comportamento aplicado. Que é justamente o trabalho que você desenvolve aqui no Grupo Conduzir. Exatamente. Então, inclusive eu estive hoje, né, lá na DACAMP, né, que é uma associação, e lá eu encontrei com 2 jovens que frequentaram durante um bom tempo a associação e que hoje já estão no mercado de trabalho, são autistas, inclusive um é chefe de cozinha. Legal. Né? Inclusive conversou comigo, assim como eu tenho esse amigo, né, que é jornalista, né, que trabalha na mesma área que eu, é uma pessoa respeitada, uma pessoa de fácil convívio. Eu acho que é muito da questão do desenvolvimento pessoal, interpessoal, né? Eu acho que os pais têm que tirar essa ideia de que eu vou dar uma vacina, uma pílula, né? Não existe nada milagroso, né? E nada disso tem comprovação científica. O tratamento hoje para as crianças que são autistas, que estão no espectro, é a análise do comportamento aplicada, né? Então você não coloca o seu filho na natação e ele não vai na escola. Você não vai priorizar a natação, você vai priorizar o quê? A escola. Isso. Eu costumo falar que para as crianças que têm autismo, a escola da criança é a análise do comportamento aplicado, é o tratamento em ABA. Escola regular, a gente sempre orienta para que a criança esteja na escola regular, mas o tratamento adequado é o ABA. Bem, gostaria de agradecer a sua participação, né, a todos que estão nos ouvindo. Acho que foi muito elucidativo, né, muito interessante esse bate-papo rápido. Espero voltar outras vezes, né, para que a gente possa falar de outros temas. Claro. E te agradeço então, né, pela presença no nosso programa. Se quiser deixar uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes aí. Eu acho que para os pais, eu acho principalmente para as mães sempre sabem, as mães sempre desconfiam e sabem os sinais. E eu acho que é importante vocês se ligarem mesmo nisso que vocês estão percebendo, vão buscar ajuda. Quanto mais cedo as crianças forem diagnosticadas, mais a gente consegue um prognóstico bacana, mais a gente consegue que ela desenvolva habilidades. E eu acho que no final das contas é isso que os pais e nós profissionais queremos, né? Que a criança tenha um bom desenvolvimento, uma qualidade de vida e o máximo possível de independência. Então, busquem o tratamento adequado, os médicos especialistas e boa sorte. Isso aí. Pessoal, então ficamos aqui, mais um programa da Aut Brasil, né? Aguardo vocês na próxima semana. Um abraço.